História. A arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Edusc, edição 2007. Parte 3. Os outros ensaios. Ou outros ensaios. Capítulo 11. Página 199 a 209. Capítulo: Violar memórias e gestar a história. A abordagem é uma problemática fecunda que torna a tarefa do historiador um parto difícil. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Revista Clio, Recife, editora da UFPR, número 15, página 39 e 53, 1994, série Nordeste. Epíteto. Assim como as flores dirigem sua corola para o sol, o passado, graças a um misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que levanta no céu da história. Sobre o conceito de história, Walter Benjamin. Fim da citação. O historiador quase sempre está manipulando memórias, sejam escritas, autobiografias, cartas, etc., ou orais. As memórias individuais ou coletivas têm se transformado numa das fontes cada vez de maior importância para o trabalho de gestação da história. No entanto, esta relação entre memória e história não tem suscitado um maior debate que viesse a esclarecer os problemas de fecundidade de tal relação. O que se vê quase sempre, principalmente no campo da chamada história oral, é uma total falta de discussão quanto aos aspectos teóricos e metodológicos que envolvem trabalhar com memórias no campo historiográfico. Sem esta discussão interna ao campo historiográfico, o que se percebe é uma transplantação de vícios teóricos e metodológicos desenvolvidos em outros campos, como da sociologia e da antropologia, que já têm uma tradição de trabalhar com memórias. Embora também, com eles, o historiador possa vir a tomar contato com um discurso com uma discussão já longa sobre os perigos e os cuidados teóricos e metodológicos que se tem ou se deve ter ao trabalhar neste campo. Cuidados que devem ir desde uma clara conceituação de memória e de história, que evite considerar as memórias um discurso mais verdadeiro, mais próximo do que teria sido a verdadeira história. Em contraponto, a história oficial, até uma mais clara definição de método, tanto no que diz respeito à coleta destas memórias como no seu emprego posterior no interior de um discurso historiográfico. Isto evitaria, por exemplo, não apenas o uso corrente que se faz dos depoimentos como prova ou como simples reforço da argumentação desenvolvida pelo historiador, mas também se tomar o depoimento como verdade em si e produzi-lo ou reproduzi-lo na íntegra, pensando com isto estar dando voz aos vencidos, sendo um instrumento de receber e transmitir a memória de alguém. Nota 1. Aliás, a identificação entre o sujeito e o objeto de pesquisa, no caso da história oral, tem acarretado muitas vezes uma reificação das memórias dos entrevistados e levado a tomar o discurso dos indivíduos não como um ponto de vista sobre o real, mas como uma realidade individual, como uma totalidade fechada em si mesma e não uma singularidade num dado campo discursivo. Tomam-se as memórias como unidades e totalidades homogêneas e não como multiplicidades sujeitas a constantes deslocamentos, como nos chama a atenção Halbach. Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ocupa, e que mesmo este lugar muda segundo as relações que mantém com outros meios. Nota 2. As memórias individuais não podem ser tomadas como alicerces de consciência individual ou coletiva, mas sim como pontos de intersecção de várias séries ou correntes mentais aproximadas pela relação social ou por relações sociais, e por isso falar de uma memória como unidade subjetiva, como individualidade e não subjetivação. Cita. É esquecer que esta é composta de fragmentos de múltiplas vivências e experiências ao nível individual ou coletivo que são retrabalhados neste diálogo constante entre o indivíduo e a sociedade, entre o passado e o presente. As memórias são individuação ou subjetivação e não individualidades ou subjetividades. Nota 3. Fim da citação. Este ser múltiplo das memórias fica mais claro quando levamos em consideração
os diferentes níveis que compõem a memória individual. O nível involuntário ou voluntário da memória, os níveis perceptivos, afetivos ou imaginativos desta, são elementos que tornam a memória individual um tecido de diferenças internalizadas. Embora esta faculdade, em nível consciente, opere através da associação e analogia entre acontecimentos passados e presentes, buscando estabelecer a semelhança, o contínuo, o mesmo. Nota 4. A memória involuntária, que chamaremos de reminiscência, é um nível em que a memória individual é violentada por choques provenientes de signos sensíveis. Estes signos provocam a evocação, fazem chegar à consciência sensações ou imagens já vividas que aparecem como rasgões num tecido negro. Passam, através destes rasgões, figuras indecisas. Nota 5. Imagens fugidas, aparições irrepetíveis que trazem até o indivíduo passado em estado puro, ou seja, não uma simples semelhança entre passado e presente, uma repetição de sensações, mas sim uma fusão de sensações passadas e presentes, que faz com que o que foi invocado surja de uma nova forma. Nota 6. O passado ressoa no presente. O passado surge no presente como força viva e violenta de uma violência tão grande que só suportamos por momentos. É o que diz Benjamin. O choque do resgate do passado seria tão destrutível que no exato momento, forçosamente, deixaríamos de compreender nossa saudade. Nota 7. Esta reminiscência é a aparição irrepetível de uma distância que nos separa de um momento vivido. É como se o tempo tivesse sido suspenso por instantes. É a redescoberta do tempo e, ao mesmo tempo, a consciência do tempo perdido. Nota 8. Esta brecha que se abre no tempo e mistura passado e presente faz com que pensemos na coexistência destes. O passado que já foi presente pode de novo ser presente, e este não só é presente, mas passado, reencarnado ou promessa de passado do futuro. Passado ou futuro são demarcados a partir do presente, que passa, por isso nada mais é do que uma sucessão de agoras. Por isso, só a memória involuntária nos dá a eternidade, mas de tal forma que não tenhamos força de suportá-la mais do que por um instante, nem um meio de descobrir-lhe a natureza. O que ela nos dá é antes a imagem instantânea da eternidade. Nota 10. Esta prisão da reminiscência ao tempo presente já indica que sua evocação não é um marco ou um mero atributo do indivíduo. Não é que o passado esteja por inteiro guardado em nosso inconsciente e seja evocado quando nos deparamos com alguns signos que o convoquem. Nota 11. A reminiscência depende sempre dos quadros sociais em que o indivíduo está mergulhado, neste presente. A reminiscência não é uma evocação do indivíduo que recorda apenas, mas que ele a evoca porque um signo do contexto em que está inserido assim o obrigou, e a reminiscência é forçada a vir à tona. O caráter social da memória involuntária pode ficar mais explícito quando nos deparamos com nossos hábitos, gestos, atitudes, inclusive corporais, fruto da civilização ou da disciplinarização do nosso corpo e espírito. Estas atitudes mecânicas que fazemos automaticamente por uma memória inscrita em nosso corpo e na nossa mente foi produto de relações sociais muito bem delimitadas no tempo e no espaço. A memória voluntária, que chamaremos de lembrança, é uma recomposição do passado. Ela não é o acesso direto a esse passado, mas fruto de um trabalho de rememoração que é feito no presente, relativo ao presente, que foi o presente que é. Nota 12. Como diz Eclébos, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir com imagens a ideia de hoje, as experiências do passado. Nota 13. A recordação é, pois, um trabalho de organização de fragmentos, reunião de pedaços de pessoas e de coisas, pedaços da própria pessoa que boia no passado, confuso, e articulação de tudo, criando com ele um mundo novo. Nota 14. A organização da experiência requer uma consciência do tempo no sentido de demarcar claramente o presente que foi o presente que é. Esta marcação, na verdade, significa a criação de um novo tempo saturado de vivências. A experiência estabelece o passado e o presente e a relação entre eles. Estabelece representações do passado que é convocada pelos quadros sociais do presente. É este nível das memórias que fixa as experiências e inventa as tradições. Portanto, nada conserva do passado puro. Ela é produto do trabalho e da inteligência com que o narrador incorpora sempre o acontecimento na sua vida e o narra como sua experiência individual.
Ela é, pois, um ponto de vista sobre o passado. A lembrança, ao contrário da reminiscência, requer um tempo para organizar os estímulos emitidos pelos signos, incorporá-los à experiência, e por isso Benjamin a considera destrutiva e conservadora. Já dissolve a alegria da novidade, da sensação, da tristeza, do convencional, do já sentido e experimentado. Nota 15. A lembrança, por ser vivência, não tem a alegria da reminiscência que foi vivida inconscientemente e que se revela num átimo em toda a sua novidade. O caráter social deste nível de memória se define desde o momento que se utiliza a linguagem para ser expressa. A linguagem, que é um código socialmente estabelecido, submete as memórias que se narram às determinações sociais as mais variadas. O ato de lembrar é, sobretudo, o trabalho de localizar lembranças no tempo e no espaço. O espaço é a base da memória voluntária, pois ela é a realidade dura, ou é uma realidade dura. Nota 16. Como chama a atenção Halbach. Cita: Não é certo que para lembrar-se seja necessário se transportar em pensamento para fora do espaço, mas, pelo contrário, é somente a imagem do espaço que, em razão de sua estabilidade, nos dá a ilusão de nos mudarmos através do tempo e de encontrar o passado no presente. Nota 17, fim da citação. Lembramos-nos de imagens ou de sensações sempre localizadas no espaço e a ele vinculadas. Como o espaço é uma criação social, nele os homens intervêm modificando-o. A memória a ele ligada é também agenciada por essas transformações sociais. Algumas pessoas ou fragmentos de pessoas e coisas se manifestam inicialmente como se vivessem fora do espaço, mas à medida que a memória voluntária trabalha, elas vão se localizando pouco a pouco. De lugares imprecisos, pontos nebulosos, ilhas, vai sendo criado um universo a ser preenchido com essas vivências e por elas delineado. Nota 18. A memória voluntária procede por instâncias ou instantâneos, mas trabalha no sentido de criar uma dimensão no tempo, de preencher o tempo, de construir um passado para o presente, tornando este coexistente com aquele. Estabelece uma sucessão real do tempo que mascara esta coexistência virtual. Este tempo é um tempo preenchido por vivências individuais ou coletivas e, portanto, é um tempo social, um tempo individual ou coletivo, portanto, uma temporalidade múltipla, sujeita a ser tão numerosa quanto os grupos existentes na sociedade. Nota 19. Além do nível perceptível das memórias que se revelam na memória involuntária, em que os choques dos signos sensíveis evocam a reminiscência ou convocam o trabalho da lembrança, as memórias possuem ainda um nível afetivo que está ligado à forma da sensibilidade social a que está preso o indivíduo. A memória afetiva surge das emoções que depositamos em cada recordação. Ela é como o gosto que provém da sensação evocada ou lembrada. Para Benjamin, é deste nível das memórias que depende a preservação da identidade ou personalidade de um grupo. Nota 20. As memórias ainda possuem um nível imaginativo em que operam a invenção, o desejo, a fantasia, a partir de fragmentos de imagens e sensações experienciadas socialmente. Somos capazes de inventar novas imagens a partir de novos desejos e fantasias, novas sensações, incorporando-as, inclusive na narrativa de nossas memórias como fatos socialmente ocorridos e sensações realmente vividas. Este nível imaginativo das memórias é importante para relativizar o império dos desejos, da matéria sobre as memórias, embora, por outro lado, também relativize o império dos sujeitos e do espírito. Assim, as memórias são cruzamento entre signos emitidos pela empiria e o trabalho sobre eles do consciente ou do inconsciente. Nota 21. Além destes diferentes níveis que compõem as memórias individuais, devemos estar atentos para uma diferenciação fundamental entre as memórias individuais e a memória coletiva. A memória individual, segundo Halbach, é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Nota 22. Ela é apenas uma configuração individual assumido pelo cruzamento das diferentes séries de lembranças e reminiscências, emoções e imaginações que compõem a memória coletiva. Se determinadas recordações só são possíveis a um indivíduo, é porque este ocupou um lugar muito singular onde se cruzaram as correntes do pensamento coletivo que juntas constituíram uma configuração só capaz de ser recordada por ele. Suas recordações pessoais são pessoais somente à medida em que ele
se localizou num ponto em que foi possível ser atravessado por correntes de pensamento coletivo, que formou uma configuração de maior complexidade para desvendar suas origens para a maioria das outras pessoas. Esta aparente unidade que é a memória individual é, na verdade, uma multiplicidade de correntes de pensamento coletivo. Por isso, a memória coletiva não é apenas o somatório das memórias individuais, mas, ao contrário, é um campo discursivo e de forças em que estas memórias individuais se configuram. São os outros indivíduos que nos ajudam a fixar o conteúdo e a forma de nossas recordações, que acreditam nelas e nos responsabilizam por minúcias de que não nos recordávamos. Nota 23. A memória coletiva recompõe magicamente o passado, ou seja, busca reconstruí-lo como um contínuo de recordações aproximadas, sempre da percepção de que se tem do momento presente. Surge aí outra diferenciação cultural fundamental para o historiador que trabalha com memórias. O que separa a noção de memória coletiva da noção de memória histórica. A memória histórica reinventa o passado, reconstrói-o a partir de dados fornecidos pelo presente e que são projetados neste novo tempo que é o passado. Esta memória, ao contrário da memória coletiva, está atenta, no entanto, nesta reinvenção, às relações diferenciais, as diferenças entre o presente e o passado. Enquanto o passado da memória coletiva é filho da semelhança, da continuidade, o passado da memória histórica é filho da diferença, da descontinuidade. A memória coletiva cria um tempo contínuo infenso às transformações, enquanto a memória histórica cria um tempo de rupturas, de transformações, um tempo que é a soma das diferenças. A invenção das tradições, da memória coletiva e da memória histórica opõe-se à invenção das transformações e das revoluções. Ao falarmos de memória histórica neste texto, não estamos querendo nos referir à história, daí porque achamos necessário estabelecer mais essa distinção conceitual importante. A memória histórica é para nós composta de fatos convencionados como históricos, que têm repercussões nas memórias pessoais e dos grupos, porque têm significado para eles. São aqueles fragmentos de história que são incorporados às memórias coletivas e individuais, servindo como marcos temporais. É aquela parte da história nacional que parece romance, que os meninos bordados folheiam, largam, retomam, deturpam. Nota 24. Já a história é a reinvenção do passado, sua construção feita por especialistas que se orientam não só pelas interpretações do imaginário coletivo, mas por um aparato teórico e metodológico mais sofisticado e que tenta dar conta deste passado com essas múltiplas significações. A memória histórica está mais sujeita do que a história a reproduzir a versão oficial, a versão do vencedor, embora esta última também esteja sujeita a embates ideológicos que se travam no presente em que é elaborada. A memória histórica, no entanto, já inicia o processo de defloramento da violação das memórias coletivas e individuais que vai se acentuar com a história. A memória histórica já é como uma clava que recorta o contínuo das memórias, embora seja muito mais fácil de ser incorporado ao tecido das memórias, porque já é uma convenção, já é um fato domado à semelhança ao contínuo. Embora a memória histórica fale de mudanças e transformações, ela as reduz à lógica da semelhança e da continuidade, e com isso até as revoluções se parecem, são domadas em sua novidade. A memória histórica é composta de fragmentos de história que fazem parte de múltiplas experiências individuais e coletivas, é, pois, composta de fragmentos de história que não têm, mas a pretensão de serem únicos, mas múltiplos. A história continua a pretender ser uma, embora dentro dela possam conviver diferentes visões. A memória histórica é composta de fragmentos de história domesticados. É a história retirada do seu tempo abstrato para o tempo concreto da vivência. A história cria um tempo abstrato, tempo resumido de múltiplas experiências, das quais busca captar o sentido e o significado mais geral. A memória histórica é fragmentária. A história é processual. Esta busca ir além da imagem que os próprios grupos fazem de suas ações, aquela que se deixa impregnar pela visão imediata de um grupo. Não quero dizer com isso que a história seja neutra, mas essa é presidida por um aparato crítico que a permite rever permanentemente seus pressupostos, o que a transforma num discurso em movimento, em mutação, enquanto o discurso da memória histórica é o discurso da cristalização. É um discurso cuja crítica carece de pressupostos teóricos e metodológicos mais apurados.
A história é, pois, sobretudo conceitualização, ou seja, intervenção de conceitos para a elaboração de um passado que coexista com o presente do historiador. Esta conceitualização requer, sobretudo, o uso do pensamento, de categorias abstratas com as quais se organizar o material empírico das fontes. É por isso que a relação do historiador ou dos historiados com as memórias é uma relação de violência. Não é só a história oficial celebrativa, ou seja, a memória histórica, que invade as lembranças pessoais e grupais, como parece acreditar Marilena Chauí, nota 25. A história é também uma violência que se pratica com as armas dos conceitos, do pensamento, da razão. Por mais bem intencionado que o historiador esteja em relação ao buquê de memórias que tenha coletado, ele terá de deflorá-las para poder gestar a história. Esta conceitualização empreendida pelo historiador é diferente daquela empreendida pelas memórias, já que estas estão presas em maior grau à convencionalização, por também estarem presas ao próprio grupo que as produz. A história é um ponto de vista externo ao acontecido e uma interpretação a posteriori do fato, uma conceitualização que trabalha muitas vezes com as experiências de inúmeros grupos, o que não acontece com as memórias, que é sempre um trabalho interno a grupos, presas, portanto, à visão do grupo ou grupos de que é a expressão. Deste ponto de vista, mais uma vez, a história é a violação. O historiador se acha no direito de se inserir na vida de diferentes grupos e pessoas, em diferentes épocas, emitir juízos de valor quase sempre presididos pela busca das diferenças, já que o passado na história é construído como uma diferença do presente. Enquanto a memória fala de si ou dos seus procurando encontrar uma estabilidade, uma identidade entre o passado e o presente, o passado é construído como uma semelhança do presente. Por isso, as recordações estão cheias de reclamações em relação às mudanças e às diferenças. As memórias buscam sempre preservar a ideia de uma essência que atravessa os tempos. Além disso, a história pode invadir a vida dos grupos que nem quiseram dela fazer parte. E embora existam memórias que tentam construir a imagem do grupo para a história, há outras em que o grupo rejeita a ideia de história. Mas a história viola inclusive a temporalidade das memórias, que são temporalidades curtas, que falam das experiências vivenciadas pelo grupo. Ela sobrevoa estes tempos, trabalha com temporalidades longas que escapam à cotidianidade de qualquer pessoa ou conjunto de pessoas. As memórias falam de outros apenas enquanto caminho para falar do próprio indivíduo. A história é trabalho de indivíduos que querem conhecer o outro, interpretá-lo. As memórias nascem de uma relação consigo mesmo. A história nasce de uma relação com o outro, com a alteridade. As memórias, portanto, constroem identidades. A história violenta identidades para descobri-las diferentes internamente. Na memória fica o que significa. Nota 26. Na história se ressignifica o que fica. Esta é a violência do historiador, que com seus conceitos atribui novos significados ao que ficou guardado nas memórias, recortando-as, reconstruindo-as, desmanchando suas telas. Violar memórias faz com que seja gestada a história, que está sempre em busca de um novo sol para orientá-la. Notas. Nota 1. A empatia entre o sujeito da pesquisa e o objeto pesquisado é clara no livro de Eclair-Bosse, que fica evidente em algumas passagens de seu texto. Verbosse, Eclair-Bosse, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, segunda edição, São Paulo, Companhia das Letras, 1994, página 2. Nota 2. Maurice Auerbach, La Memória Coletiva, Zaragoza, Universidade de Zaragoza, 2004, página 51. Nota 3. Memória é o verdadeiro nome da relação de si mesmo ou do afeto de si por si mesmo. Gilles Deleuze, Apud de Roberto Machado, Deleuze e Filosofia, Rio de Janeiro, Grau, 1990, página 200. Nota 4. O essencial da memória involuntária não é a semelhança, nem mesmo a identidade, que são apenas condições. O essencial é a diferença interiorizada tornada imanente. Gilles Deleuze, Proust e os Signos. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 11. Nota 5. Graciliano Ramos, Infância, 38, edição São Paulo, Record, 2006, página 11. Nota 6. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 60 a 61. Nota 7. Walter Benjamin, Infância
em Berlim, por volta de 1900. Obras escolhidas: 1. Magia, Técnica, Arte e Política, São Paulo Brasiliense, 1996, página 105. Nota 8. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 68. Walter Benjamin, nota 9, sobre o conceito de história, em Obras Escolhidas, 1. Magia, Técnica, Arte e Política, São Paulo Brasiliense, 1996, página 230. Nota 10. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 63. Nota 11. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 53. Walter Benjamin, sobre alguns temas em Baudelaire, em Obras Escolhidas, 1. Magia, Técnica, Arte e Política, São Paulo Brasiliense, 1996, página 37. Nota 12. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 57. Nota 13. Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, segunda edição, São Paulo, Companhia das Letras, 1994, página 57. Nota 14. Trecho elaborado a partir de Graciliano Ramos, Infância, 38, edição, 38ª edição, São Paulo, Record 2006, página 20. Nota 15. Walter Benjamin, sobre alguns temas em Baudelaire, em Obras Escolhidas, 1. Magia, Técnica, Arte e Política, São Paulo Brasiliense, 1996. Nota 16. Veja, por exemplo, técnicas mnemônicas de localização de lembranças em Jonathan Spears, O Palácio das Memórias de Matteo Ricci, Barcelona, Tusquets, 2002. Nota 17. Maurice Auerbach, La Memória Coletiva, Zaragoza, Universidade de Zaragoza, 2004, página 159. Nota 18. Trecho elaborado a partir de Graciliano Ramos, Infância, 38ª edição, São Paulo, Record, 2006, página 12. Nota 19. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 64. Nota 20. Willy Boll, Cultura, Patrimônio e Preservação, em Antônio Augusto Arantes, Organização, Produzindo Passado, São Paulo Brasiliense, 1984, página 14. Nota 21. Gilles Deleuze, Proust e os Signos, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987, página 64. Nota 22. Maurice Auerbach, La Memória Coletiva, Zaragoza, Universidade de Zaragoza, 2004, 64, página. Nota 23. Repetiram o fato, acreditaram nele, responsabilizaram-me por minudências de que não me recordava. Graciliano Ramos, Infância, 38ª edição, São Paulo, Record, 2006, página 58. Nota 24. A Política Nacional era um romance que os meninos barbados, folheavam, largavam, deturpavam. Graciliano Ramos, Infância, 38ª edição, São Paulo, Record, 2006, página 53. Nota 25. Marilena Chauí, Os Trabalhos da Memória, Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos, segunda edição, São Paulo, Companhia das Letras, 1994, página 28. Nota 26. Ecleia Bose, Memória e Sociedade, Lembranças de Velhos, segunda edição, São Paulo, Companhia das Letras, 1994, página 1.